Boa noite, pessoal. Boa noite, Ana. Boa noite, Érica. Boa noite, tia. Boa noite, Jéssica, Carol. Eba. Vamos conectando, pessoal. Dentro de mais alguns instantes aí a gente dá início no nosso bate-papo aqui. Coloquei aí uma musiquinha de fundo pra gente ir começando, relembrando aí as nossas memórias. Afinal de contas, todos nós temos a nossa criança interior, não é verdade? Então é o momento da gente curtir um pouco também, né? Tenho certeza que vai ser bom. Boa noite, Mateuzinho. Kiko, boa noite. Grande, Guilherme. Ana, boa noite. Thaís. Sejam bem-vindos. Pessoal, aproveita aí, vai encaminhando o convite para aquelas pessoas que vocês acreditam que vai fazer sentido também, ouvir um pouquinho desse bate-papo. Tenho certeza que vai ser de grande valia, não só para as crianças, mas também para os adultos, né? Carol, para entrar aqui com a gente. Boa noite, Carol. Olá, Tudo bem aí? Beleza. Bem. Então tá bom. Boa noite, pessoal. Já estamos aí, bastante gente chegando, Carol, bastante gente conhecida. Tô vendo. Fantástico. Nossa, é muito bom. Oi, Jaque. Que gostoso, né? Boa noite, Reginaldo. É a Emília. Olha só, pessoal, Carol. Que gostoso, né? Várias pessoas conhecidas por aqui, né? Nossa, é verdade. Tava comentando com eles, né? Eu deixei uma musiquinha de fundo aqui do He-Man, né? Falando que nós temos uma força. e é fantástico. Nossa, é muito bom. Nossa, já ajuda a gente a entrar no clima, né? E lembrando da época de infância. Opa! Voltou. Pessoal, como é que tá aí? Nos ouvindo bem? Nos ajude. Sim, com certeza. Vai ajudar sim. Tá bom aí o som, Carol? Tá conseguindo me ouvir bem? Tô ouvindo bem, tranquilo. Então tá bom. O meu tá tudo ok? Perfeito. Fantástico. Tá joia. Boa noite, Emerson, lá de São Paulo. O Emerson. Na verdade, agora o Emerson tá em Sergipe, né, Emerson? Bacana. A André, tem o pessoal lá também de Salles que está prestigiando a gente, a Andréia, o André também, o Bianco. Vários amigos aí, a Camila. Ixi, show de bola. Bom, pessoal, vai dando também um feedback aí, conforme vocês forem identificando de repente que o som não seja legal, enfim, vai falando pra gente que a gente vai se acertando aqui, ok? Bom, Carol, é o seguinte, então vamos dar início ao nosso bate-papo, né? Vou falar um pouquinho de mim aí para quem não me conhece, né? Então, meu nome é Lucas, tenho minha formação em administração de empresa, também busquei me tornar especialista em logística e supply chain. Atualmente eu trabalho na Uniplac, que é uma empresa do Grupo Jato. Então, eu sou responsável pelas áreas de planejamento, né, de produção, materiais, atendimento ao cliente. E também tenho formação em coach pela Slack e também programação neurolinguística pelo Instituto Você. E tudo isso por conta do quê?
de ter um propósito que, além das minhas atividades profissionais do dia a dia, da qual eu tenho muito prazer em fazer, eu adoro, eu também gosto muito de trabalhar com o desenvolvimento das pessoas. Então, esse tempo que eu tenho aqui, eu uso também para contribuir com as pessoas. E não é à toa que eu fiz esse convite para você, né? Para que você estivesse aqui com a gente essa noite, para a gente compartilhar com essa galera que sempre está seguindo a gente, sempre está acompanhando, buscando conhecimento, desenvolvimento. E eu tenho certeza que vai ser uma noite maravilhosa. A melhor quarta-feira até agora, pode ter certeza. Mas só antes de eu passar a palavra para você, Carol, quero também convidar o pessoal a curtir a minha página lá da Realize Coach, tanto no Instagram quanto no YouTube. Curtir também a página da Carol, psicóloga.carolinevalu. Ela publica vários conteúdos, já estou dando algumas dicas fantásticas para vocês. Então já começa dessa forma e tenha certeza absoluta que vai fazer sentido para você essa noite. Tá? Boa noite também para minha esposa, a Fá acabou de entrar. E aí, Carol, fala um pouquinho de você. Falando de crianças, também tem o meu acompanhante tem um pequeno aqui. aí para nos acompanhar. Aqui, com certeza. Ele é uma parte interessada. Vamos lá, Carol, tá contigo. Bom, então eu sou Caroline, né? Sou psicóloga. Atuo na abordagem cognitivo-comportamental com foco em criança e adolescente. Então, toda a minha formação, né, dentro da psicologia foi dentro dessa área, né, da infância. É uma área que realmente, né, me faz muito bem e que eu gosto muito de estudar. E também atuo na área organizacional, que foi até onde nos conhecemos, né, Lucas? Pois é. Então, concilio, né, essas duas frentes de trabalho dentro da psicologia. E hoje eu também, dentro da minha atuação profissional na clínica, eu trabalho para um instituto, né? Eu sou membro de um instituto aqui de Marília, o Instituto IFTC, né? Um instituto de formação e terapia cognitivo-comportamental. Então ele oferece desde atendimento às crianças e adolescentes, mas também para os adultos e formação para psicólogos e estudantes de psicologia. Fantástico. Quase não tenho conhecimento. E assim, já antecipo muito, mas muito grato mesmo por você aceitar o convite, nesse propósito do qual nós temos em comum, né? Talvez um pouquinho ali, difere um pouquinho daqui e dali, mas com um propósito fantástico que é contribuir com o desenvolvimento do ser humano. E não obstante, né, trazendo esse tema hoje que eu, como pai, também tenho grandes dificuldades, e aí até conversamos, né, Carol? Falei um pouquinho desse tema que para mim também é de grande valia. Então, mais uma vez, eu quero te agradecer por se disponibilizar a fazer esse bate-papo com a gente. E já para a gente dar o início, eu quero fazer uma pergunta para essa galera que já nos assiste. Quem de vocês, nesses dias de isolamento social, tem se percebido mais reativo, comendo mais, dormindo pior, né, analisando ali sua fisiologia um tanto quanto, né, um pouco mais para baixo, debilitada? Amandinha, boa noite. Coloca aí pra gente nos comentários, faz um joinha, quem é que está se sentindo dessa forma. Compartilha com a gente, porque nós já vamos entrar, a Carol vai trazer aí abordar alguns assuntos com a gente, fantástico. Carol, vamos lá, fica à vontade. Bom, acredito que não seja só a gente, né, Lucas, que tenha percebido algumas alterações no nosso corpo durante esses dias de distanciamento social, né? E isso tem uma explicação, e parte dessa explicação, né, pode ser por um acúmulo de cortisol, né? Não sei se algumas pessoas já ouviram falar, né, de cortisol ou não, talvez conheçam como o hormônio do estresse, né, que é assim que ele é conhecido. Então, o cortisol, né, falando um pouquinho dele para a gente entender um pouco disso que você comentou, dessa reação que a gente vem sentindo, cortisol ele é um hormônio natural que é produzido pelo nosso corpo, principalmente durante o dia. Então, aí, durante a manhã, ele tem uma produção maior e ele vai diminuindo durante o dia. E quando eu tenho, né, no meu dia, situações que me levem a estresse ou situações que sejam de possível ameaça para mim,
o meu corpo, ele naturalmente produz uma quantidade maior de cortisol. Por quê? Porque o nosso corpo, ele entende que precisa estar preparado para alguma reação. Então, ele não entende que tipo de ameaça é essa, se é uma ameaça grande ou não, mas ele precisa estar preparado para que a gente possa se precaver ali naquele momento. Então, ele injeta essa quantidade alta de cortisol e de adrenalina. Então, o meu corpo, ele fica com um acúmulo de energia muito grande. E esse acúmulo de energia faz com que eu tenha algumas dificuldades durante o dia, né? Quando eu tenho esse acúmulo. Por quê? Porque com essa questão de dormir, né? Vamos imaginar. Se eu tenho uma quantidade muito grande de energia, eu tenho uma dificuldade também de produzir a melatonina, que é o hormônio que me induz ao sono. Então, eu posso ter uma dificuldade para entrar no sono ou aquele sono que eu acabo acordando muitas vezes durante a noite. E quando o meu corpo ele passa esse pico de cortisol, o que ele entende? Que eu preciso estar preparado, eu preciso ter energia, caso eu precise passar novamente ou eu passe novamente por essa situação. Então, eu sinto mais apetite. É onde a gente acaba comendo mais, principalmente doce, né? Então, o cortisol, ele tem benefício, sim, para o nosso organismo, mas tudo aquilo que é em excesso tende a trazer prejuízos. Exatamente. E com o cortisol não é diferente, né, Lucas? E quanto mais vezes, né, em quanto mais situação, a frequência que eu passe por esses momentos de estresse ou de possível ameaça, o meu corpo acaba muito mais rápido acionando esse sistema de alerta. Né? Se é assim que a gente pode dizer aqui para ficar mais fácil o entendimento. Então eu acabo tendo uma reação cada vez mais rápida. Né? A minha tolerância, às vezes, ali algumas situações, acaba diminuindo. Exato. E então, sabe, Carol, que até isso... na semana passada eu estava comentando a respeito do tema medo, né? E eu falei, inclusive, citei as nossas amígdalas, né, cerebrais, que elas captam essas informações e contribuem também para essa questão da fuga, da reação, enfim, ali do enfrentamento, né? Está totalmente ligado a isso. Que é no momento em que desperta, ela busca as emoções, então a gente tem que começar a fazer uma análise do nosso fisiológico, né, que é isso que a gente está comentando. Com certeza. Para a gente começar a identificar também quais são os gatilhos que estão disparando esse sentimento, né, essas emoções. Exatamente. Eu particularmente passo por essa situação, com certeza, né, a gente conversando sobre isso aí, e realmente o doce é algo ainda que é o meu calcanhar de Aquiles, pode ter certeza. E sabe que esses dias, né, Lucas, eu estava vendo uma live, né? Eu tenho aproveitado esse tempo também para assistir algumas lives. E legal. Teve um exemplo de uma psicóloga que foi muito bacana enquanto ela falava de cortisol. Então, se a gente, vamos imaginar que eu estou numa floresta, né? E eu me deparo com um leão. Nesse momento eu tenho uma ameaça na minha frente, então o meu corpo ele já se prepara para uma possível reação, né? Seja para lutar contra essa ameaça ou seja para fugir desse local, né? Então, diante dessa situação, eu tenho toda uma preparação. E vamos dizer que durante ali esse tempo que eu estou na floresta, eu acabo me deparando algumas vezes com esse leão. Então eu passo a ficar alerta, né? Porque eu não sei quando eu vou precisar, talvez, ter ali algum tipo de reação. Então meu corpo, ele mantém ali uma quantidade alta de energia, por quê? Porque eu preciso me manter acordado, né? Então por isso essa ingestão de adrenalina, né? Porque eu preciso ter a energia necessária, eu preciso ter ali, né, o olho, né, mais focado para poder atenção, qualquer né, tipo de reação. Isso, a atenção. Né? Então, Exatamente. o nosso corpo é muito sábio. Sim. E a gente tem passado... Pode falar. Sim. A gente tem passado por vários momentos de estresse. Né? A rotina de todo mundo mudou, até mesmo quem está trabalhando, né, que não está em casa de home office ou teve uma pausa nas atividades,
também está tendo que lidar, né, com todo um novo contexto. E não só os adultos, de administrar trabalho, casa, filhos em casa, aulas online, né, como também as crianças, né, que foram privadas da companhia de amigos, da escolinha, a saudade do professor, né, a saudade de abraçar os avós, de estar com os priminhos, né, a saudade de brincar no parquinho, né, é o que eu ouvi de uma paciente de 5 aninhos que a gente, né, tem feito atendimento online, e aí a maior saudade dela é a saudade do parquinho, né, então todo mundo tem passado, né, por essas situações. E na verdade, é que nem eu estava analisando toda essa situação e eu me incluo nisso, né? Aí começam as dificuldades com relação à criação da rotina, a você continuar fazendo algumas coisas que você conseguia fazer. Deixa eu até, estou pegando o feedback aqui do Luiz. Pessoal, vou trocar o fone aqui rapidinho, enquanto isso nós vamos falando. E sabe que é fantástico, Carol, esse ponto, porque eu também, como eu falei, eu me incluo nisso. Então, eu acabo absorvendo algumas demandas, obviamente, isso é fato. Só um minutinho. Tudo ok? Tá me ouvindo? Ok? Me ouve, Carol? Eu tô ouvindo bem. Bacana. Tô te ouvindo. Então tá bom. E aí, o que acontece? A gente acaba absorvendo essas demandas e a gente acaba priorizando as nossas rotinas ao invés das nossas crianças. Esse é o tema que eu falei. E dando continuidade, Carol, eu te pergunto, você acha que a gente já tem uma rotina com as nossas crianças, com os nossos filhos, enfim, qualquer que seja, é possível nesse momento alterar essa rotina? Qual que é a dica que você traz para a gente com relação à criação, com relação a, de repente, alteração dessa rotina? Para alguns pais, Lucas, né, tem o pensamento, né, será que eu colocar uma rotina nesse momento não será mais um peso? Né? Será que eu... acho que estão colocando que o som tá ruim. Lucas, voltou? Tá me ouvindo? É a internet, pessoal, ela... Opa! A internet, ela tá oscilando um pouquinho. Agora, mas acho que o pessoal tá me ouvindo? Tá, joia. Acho que a gente pode continuar, então. Vamos lá, Carol. Então, tá Ao bom. vivo é assim mesmo. Né? A gente tem que lidar com os imprevistos. Também, Sim. né? Então, continuando, Lucas, a sua pergunta, né, sobre o momento. Para alguns pais, tem a preocupação, poxa, será que é o momento de eu incluir, né, uma rotina ou de eu trazer, né, essa preocupação com a rotina em tempos de distanciamento social, né? A gente já está vivendo todo um novo contexto e na rotina ela pode sim trazer vícios, como a gente vai falar aqui hoje. Falando que travou, tá ok? Para mim tá ok aqui, eu tô conseguindo ouvir. Então tá jóia. Então essa rotina ela pode sim trazer um benefício agora, né? Quando a gente entende qual que é o propósito da rotina,
né? Então, a rotina ela vem para organizar esse dia, para trazer uma estrutura, um ritmo. Quando eu não tenho uma rotina já definida, muitas vezes eu passo muito tempo decidindo o que eu vou fazer nesse dia, né? E isso eu tomo muito tempo, né, do meu dia, e eu acabo ficando estressado porque aquela sensação que o dia não rende. Então, quando eu sigo aquele dia conforme, né, a vida me levar, né, vamos trazer assim para a música, eu acabo não estando inteiro, né, nas situações e nos eventos e atividades do meu dia a dia, porque eu acabo dando foco para muita coisa e no fim do dia eu às vezes fico com aquela sensação de que eu estou em falta. Então trazer essa organização tem um benefício não só para nós, como para as crianças também. Então é sim uma estratégia para esse momento, né? É claro que a gente tem que pensar que é um momento diferente e atípico. Então, eu preciso também pensar que essa rotina, talvez ela vai ser uma rotina para esse momento, né? Olhando a minha realidade, o meu contexto agora. E tendo um pouco de flexibilidade, né? Que vai ser muito importante para que essa casa, né, tenha uma harmonia. Ô, Carol, e nesse momento também, aproveitando, a gente pega o novo modelo, por exemplo, das escolinhas, né? Que é tudo online, você tem que fazer as tarefas. E a gente sabe do grande desafio que é você manter uma criança, por exemplo, em frente a um computador, né, com o celular, enfim. E como que a gente pode, com relação a esse novo hábito, como que a gente pode fazer com que, de repente, eles não tenham tanto tédio, tanto estresse, porque acaba, querendo ou não, a gente passando uma carga enorme para eles de estresse, que, de repente, nós aqui acabamos deixando eles nervosos, entendeu? Como que a gente pode lidar com isso aí, Carol? Tá. Eu vou começar respondendo a sua pergunta, Lucas, falando a importância da rotina para as crianças, né? Para a gente ter uma ideia, o porquê que é importante a gente ter essa rotina para elas, e aí a gente entra falando dessa questão da escola, tá? Então, a criança, ela precisa de previsibilidade, né? Ela precisa de repetição. Para ela é importante viver aquele dia várias vezes. Então, você enquanto pai e vários pais que estão aqui provavelmente já devem ter notado que a criança ela gosta de assistir a mesma história várias vezes, né? Assistir o mesmo desenho, ouvir a mesma música várias vezes. Então, ela gosta dessa repetição, né? E dessa previsibilidade porque traz tranquilidade. Então, uma rotina, ela acalma o coração dessa criança, porque ela tem a ideia de como começa e como termina o dia dela. Então, quando a gente tem essa organização, essa estrutura, um ritmo para o meu dia, então o que é a rotina? É essa sequência de eventos. E que não precisa ser nada muito rígido, aquela coisa militar, que eu fico muito presa ao horário, né? Não, na verdade o horário é para me dar referência. Então, quando eu tenho essa estrutura, o que eu vou imaginar? E organizar. Poxa, o horário de escola, né? Que tem trazido muita dúvida para os pais como lidar com esse momento. O que eu trago como dica para ser incluído nessa rotina é que tudo tem que ficar o mais próximo possível dos momentos como essa criança ia para a escola. Então, se ela acordava e naquele horário, ela continua acordando. Se ela tomava banho para ir para a escola ou não, que ela continue mantendo essa rotina, desde a alimentação que ela fazia. Então, o café da manhã que ela costumava tomar, né? Aí, o horário do lanche, o que ela costumava comer de lanche? Então, a gente manter essa rotina o máximo possível de como ela era. E aí pensar em algumas coisas que podem facilitar. Então, eu tenho visto alguns psicólogos colocando, e isso varia de família para família. Então, a questão de usar uniforme, né, pode ajudar essa criança a entender que aquele momento é um momento de aula, né? Como eu não tenho a ida para a escola, né, então a gente até entender, poxa, esse momento online, né, foi a forma que a escola identificou
para dar condução, né, ao conhecimento dessas crianças, a formação. Então, eu transformar isso no mais próximo possível, como o uso de uniforme, o local que eu reservo, né, para essa criança, um local calmo, aonde eu vou assistir essas aulas. Então, dá preferência para um notebook ou um tablet, que eu tenho menos estímulos ali, porque o celular, ele às vezes está chegando mensagem, é muito fácil a criança sair e entrar no YouTube, porque ela sabe o caminho, né? É muito fácil ela entrar no joguinho, porque ela já sabe aonde fica. Muito rápido. As crianças têm o domínio da tecnologia, né? Então, quando eu cuido desse ambiente, né? Então, aonde ela vai assistir, né? Se for mais fácil, colocar um foninho de ouvido, né? Eu preparar todo esse ambiente para ajudar essa criança nesse momento. E ela entender que é um momento de aula, né? A continuidade, e é como se ela estivesse na sala de aula, mas agora, devido ao momento, ela está em casa. Então, ela ter um local próprio para ela identificar que esse local é o local de estudo com ela. Ô, Carol, ok, perfeito. Eu acho que realmente faz total sentido, até mesmo por conta de ser algo novo para todos nós, né? E eu confesso para você que para nós aqui em casa também é uma dificuldade muito grande, até mesmo por conta do dia a dia mesmo. Do dia a dia. Como funciona, então, o trabalho, enfim, alguns afazeres que tem. E a hora que você se depara com esse momento, você fala assim, tá, e agora, como fazer? E eu percebo que, por exemplo, no meu caso, meu filho, ele, algumas tarefas, por exemplo, algumas atividades, ele já não quer fazer. Ele já tem, sabe, algum bloqueio do tipo, eu não quero dançar, porque ele sabe que ele pode colocar um desenho, ele sabe que tem outras coisas que distraem. E aí, o que eu tenho feito com um pouco do conhecimento que eu tenho com relação à metodologia de coach, eu tenho buscado, embora muito pouco ainda, até mesmo por conta de algumas circunstâncias, algumas variáveis, mas eu busco combinar com ele algumas coisas. Então nós vamos fazer isso e depois nós vamos fazer aquilo. Porém, nem sempre é fácil, né? E aí, até compartilhando uma dúvida que o pessoal colocou aqui no chat, os professores, será que tem alguma forma deles contribuírem nessa questão de manter o foco das crianças? Ou realmente fica conosco essa missão, né, de fazer com que eles compreendam e entendam essa questão do foco, a necessidade? Lucas, eu vejo assim, né, eu preciso também olhar para qual é a idade dessa criança, né, porque a etapa do desenvolvimento que ela está também é muito significativa para a gente pensar. Né, em como responder essa pergunta. Mas, de forma geral, é claro que a escola, né, ela consegue, de alguma forma, pensar em algumas atividades para trazer um pouco mais, né, a atenção dessa criança. Mas ela não consegue ter total, né, controle ou domínio de tudo o que está acontecendo. Né? Então, sim, essa questão de ter combinados é importante. É só um ponto de atenção a gente acabar não tendo essa questão muito de troca, né? Então, para que você faça isso, né, eu te dou isso depois, né? Entender, ter uma conversa com essa criança para ajudar ela a perceber que é uma continuidade da escola, né? Que só mudou o ambiente. Então, eu tentar trazer, né, essa conversa com ela. Mas é claro que muda muito de escola para escola, né? Eu olhei aqui o comentário da Andréia, os professores não têm ajudado. Né? Muita tarefa extra, né? Muita tarefa para os pais. Então, trazendo essa questão de idade, né? Dependendo da idade dessa criança, as crianças mais novas, acaba sim sendo mais complicado, né? Eu forçar. E eu sou um pouco... talvez contra essa questão de forçar uma criança muito pequena,
né? Porque essa criança, ela está numa fase que ela precisa desenvolver habilidades. E ela também vai desenvolver essas habilidades através do brincar, né? Através do contato. Então, quando a gente coloca atividades para estimular, a gente já está, né, ajudando essa criança no desenvolvimento que ela precisa, que ela teria na escola, né? Isso falando de crianças mais pequenas. Crianças um pouco mais velhas, né, é importante, né, essa participação das aulas, mas a gente tentar ter essa troca muito grande com o professor, né? Eu não atuo, né, dentro do ambiente escolar, mas o que eu tenho percebido é que funciona muito é tentar ter essa troca, né? É mostrar como que tem sido o contexto para que esses ajustes sejam feitos. Porque é a primeira vez que a escola vivencia isso também, né? Então, é novo para eles também, né? É uma construção mútua, né? Então, é essa troca que precisa ser feita. Exato. E aí, Carol, também fazendo um paralelo a essa questão da escola, antes mesmo da gente pensar, eu tô trazendo, pessoal, algumas vivências, tá? Então, por isso que realmente, embora eu e a Carol nós tenhamos feito um bate-papo com algumas dicas, alguns temas, eu até comentei com a Carol, o ao vivo é fantástico, porque a gente vai recebendo, nós vamos recebendo aqui os insights do pessoal e, nossa, a cabeça vai a milhão. E aí é o momento da gente explorar um pouquinho mais a Carol, com o conhecimento dela. E aí eu estava observando com relação também a essa questão da rotina, o quão é importante outras pequenas rotinas, né? Então, por exemplo, aqui em casa, a minha esposa fez um combinado com o meu filho. Olha, então se você ajudar a gente, tudo bem que há uma espécie sim de troca, mas a princípio eu compreendo que seja uma troca saudável, né? Mas para que ele possa ir criando rotinas pequenas. Então, guardar ali um chinelo, guardar alguma coisinha que ele te deixou fora do lugar. Você acha que se começar por esses pontos, vamos dizer assim, menores, isso tem uma influência com relação às atividades escolares, por exemplo? Lucas, pode sim ajudar, né? Quando eu preparo essa criança, né, ela entende, né, a importância, esses combinados, eu posso sim ajudar, né, de certa forma, esse contexto. Mas o que é importante a gente entender dentro dessa rotina, né, que é um momento novo. Então, que vai ser, de certa forma, um momento de aprendizado para ambos. Né? Mas sim, é isso que você falou, né? De pequenas rotinas dentro de uma rotina. É o que a gente chama na psicologia de ritual. Né? Então, eu tenho dentro da minha rotina maior, que é essa sequência de eventos, eu tenho, por exemplo, o ritual de acordar, o ritual do horário do almoço, né? Eu posso ter um ritual de sono que é muito importante para essa criança. Então, esses pequenos rituais vão também habituando nessa criança a entender. Mas o que é importante é eu trazer esse contexto de rotina para dentro de casa. Né? Quando a gente fala em rotina, toda casa, de certa forma, já tem uma rotina. Né? Muitas vezes os pais acabam identificando pontos que gostariam de melhorar e que a gente pode, né, conversar um pouquinho sobre isso também, como fazer isso. Mas sim, quando eu tenho essa estrutura no meu dia, facilita a criança a entender os momentos, né? Então, eu sei que esse momento, então, é o que você falou do pequeno ritual, trazendo para aquilo que eu falei, a questão de preparar essa criança para esse momento. Então, a gente vai acordar, a gente vai tomar banho, né? A gente vai ter ali um lugarzinho da casa que então, é um pequeno ritual dentro da rotina, para quê? Para preparar essa criança. Então, você vê que bacana, né? A forma que você está trazendo para nós é simplesmente fantástico por conta do que? Imagina só também para eles, se para nós adultos está sendo um baita de um desafio, a adaptação com o novo modus operandi do negócio,
quem dirá para eles, né? Então, Sim. esse ponto até bacana que compartilhar com a galera também que eu tenho praticado, principalmente mais com o maior, obviamente, que tem 4 anos e 8 meses, e minha esposa também faz isso muito bem, que é com relação a deixar ele saber quais serão os próximos passos, que é aquilo que você falou lá no início, Sim, para acalmar de uma forma ou de outra, né, o coraçãozinho dele. sim, Então, realmente faz sentido, porque ele fala assim, então nós vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. uhum, Ele mesmo já traz. uhum, E ontem, ou antes de ontem, se eu não me engano, o meu filho ficava, papai, nós vamos fazer a tarefa? Nós vamos fazer a tarefa? uhum, Sabe? Ele buscando, porque realmente também eu acredito, Carol, e aí você também faça suas considerações, por favor. O sim, pessoal também quiser compartilhar também os pensamentos. Eu vou até fazer um gancho com o que a Jéssica comentou aí com relação aos professores. Também está sendo um baita desafio para eles. Eles também estão tendo que planejar em ambientes uhum, totalmente dinâmicos, eles também possuem filhos. sim, Enfim, nós é, todos desempenhamos vários papéis, né? uhum, E com base nisso daí, o que eu trago como observação que para mim é fantástico, a prática, que de fato é a empatia, né? Tanto a sim, empatia com os professores, a empatia com as crianças, a empatia consigo mesmo, né? Afinal uhum, de contas, como que seria, como é que eu gostaria que fosse se tudo isso estivesse sendo comigo. E uhum, aí, fazendo esse link, eu tenho me policiado muito com o meu filho no que diz respeito à paciência. Afinal de sim, contas, até a Thaís também, um pouco acima, ela comentou, né? Porque nós não somos professores, sim, né? Nós também não somos psicólogos. sim. Nós É, somos... Pode falar. é um momento de flexibilidade, né, Sim, Lucas? sim. Então eu tenho que olhar, até trazendo um pouco, né, para todo o contexto da rotina de forma geral, né? Uhum. Quando eu olho para esse momento, é um momento que está sendo difícil para todo mundo, né? E que eu Sim. preciso ser flexível desde também a olhar para essa criança e entender aquilo que ela também está vivenciando, né? Porque se a gente está estressado, a gente está tendo dificuldade de lidar, a gente também tem os dias de tédio, essa criança ela também, né, tem. Então, a gente olhar com esse olhar de empatia, realmente entender que essa criança, ela talvez precise, né, de algumas adaptações nesse dia por conta do momento que a gente vive de distanciamento Uhum. social. Né? Então, é olhar para alguns combinados que talvez a gente tinha antes e ser um pouco mais flexível no sentido, poxa, talvez antes essa criança ela não podia brincar de bola dentro de casa. Mas se é uma família que mora em apartamento e que não tem acesso, às vezes, a um parquinho próximo, ou até pelo momento seja melhor, né, não está acessando esse tipo de Uhum. local, talvez eu vou ter que olhar e flexibilizar algumas coisas. Ah, não era permitido andar de bicicleta no quintal porque é apertado, ou pode ser, né, mais difícil, mas talvez nesse momento eu tenha que ter um olhar diferente. É claro que com supervisão dos pais, né, para Claro. determinada atividade, principalmente em relação à idade, mas é ter esse olhar também, né, para o momento que a gente vive e entender um pouco essa criança. Né? E tem algumas Fantástico. dicas de rotina que podem ajudar a organizar melhor todo esse contexto. Tô vendo aqui, né, que tá sendo difícil conduzir esse momento, né? Uhum. Isso, inclusive, Carol, é o que eu até venho conversando bastante com o pessoal. Eu fiz questão de abordar esse tema de forma ao vivo com esse público. Por qual motivo? Realmente, muitas pessoas têm me procurado. Lucas, como é que é? Você também é pai? Como que você lida com Uhum, isso daí, tendo o conhecimento que você tem? Aí eu até brinco e falo, gente, peraí, eu não sou psicólogo, eu até uhum, gosto muito de brincar com essa expressão, porque realmente a figura que nós temos, por exemplo, de um psicólogo, realmente é de uma pessoa que tem uhum, um preparo, né, ou algumas ferramentas, uma paciência diferente. Porém, eu falei assim para o pessoal, olha, eu acho que realmente esse momento ele é pertinente até mesmo sim, para que eu possa aprender com isso. uhum, Então, aproveitando que você já até deu a dica aí, né, de que você trouxe várias dicas, né, uhum,
Então, eu até convido o pessoal a tomarem nota, quem tiver aí o papel, anote, ou se não, anota no computador, enfim. Porque eu também quero, eu até falei para minha esposa, para mim está sendo muito importante esse momento de Uhum, aprendizado e desenvolvimento, e eu quero também fazer com que meu filho compreenda de uma forma mais tranquila, né? Sem que seja uhum, um peso, assim como até o Ederson colocou ali. Não pode ser um fardo, né? Tem que ser algo prazeroso. uhum. E é um É um desafio porque é tudo desafio. novo, né? É tudo Sim, novo. né? A consolidação de uma rotina, ela dá trabalho, né, Lucas, nos primeiros dias, porque é toda uma adaptação, né? Mas eu garanto, né, que com ali dentro dos primeiros 10 dias, 15 dias, pode ser um pouquinho mais difícil, mas exige a persistência, né, principalmente desses pais nessa rotina para que se colha os efeitos, né? Então eu preciso, né, perseverar para que eu veja os resultados. E trazendo um pouquinho, né? Então, você falou do papel, Aham. caneta, né? Tô Sim, olhando aqui o horário para a gente aproveitar, né, esse tempo o máximo sim. possível. Então, vamos entender a rotina, né? A gente já falou que a rotina ela é importante para a criança porque traz previsibilidade, né? Traz a segurança que a criança precisa. E vamos imaginar que essa criança ela tem um potinho que precisa ser enchido todos os dias, né? Um potinho com atenção, com carinho, com Aham. encorajamento, com autonomia, né? Então, o que que a gente entende por rotina? A rotina ela é uma sequência de eventos. Então, o que que eu tenho que pensar para incluir nessa rotina? Os principais eventos do meu dia, por exemplo, o horário que essa criança acorda, né? O horário que a gente vai almoçar, o horário de dormir, que é muito importante, Uhum. né? Os pais terem um horário onde eles possam dedicar atenção para essa criança. E aí, quando a gente fala de atenção, é importante a gente entender que a atenção não é só estar junto, né? A atenção ela também pode ser demonstrada de outras formas. Por exemplo, quando essa criança vem falar comigo e eu parar para ouvir, né, essa criança, Aham. validando aquilo que ela está me falando, porque muitas vezes a gente está escutando, mas a gente não está ouvindo, né? A gente já está ouvindo, pensando na resposta que eu vou dar. Então, é realmente ouvir com atenção e até ajuda a gente a fazer um resumo daquilo que a criança falou para ela Aham. entender, né, tudo aquilo que eu ouvi e prestei atenção naquilo que ela falou. Aí eu, quando passo por essa criança, eu perguntar se está tudo bem. Filho, está tudo bem aí? Né? Às vezes a gente está trabalhando lá no escritório, a criança está brincando, e aí é demonstrar preocupação, né? Tá tudo bem? Ou eu vou buscar uma água, eu perguntar, filha, você quer uma água? A mamãe está indo buscar, o papai está indo buscar para mim, né? Aí demonstrando essa atenção ao longo do dia também, né? Que a gente não precisa só estar junto para poder estar demonstrando a atenção. Então, Fantástico. é uma dica também, né? Um outro Perfeito. ponto, às vezes esse pai ou essa mãe está ali no momento de fazer o jantar, né? É trazer Aham. essa criança, por exemplo, pedir para ela arrumar o potinho de armário, né? É um momento que ela está ali com você e que ela se sente tendo atenção. Porque durante Aham. o dia, às vezes só da gente imaginar que está dentro de casa, que a gente está tendo mais tempo junto, a gente já considerar que essa criança ela está tendo a atenção que ela precisa, né? E nem sempre. Perfeito. E o cuidado também com a atenção negativa. Sem perceber, a gente pode ter essa atenção negativa no sentido de, às vezes, o único horário que eu tenho com essa criança é um horário para pedir para ela fazer alguma coisa ou para limpar uma sujeira que ela fez, e aí eu acabo limpando junto com ela, até por conta da idade, né, fazendo junto, Aham. mas é uma atenção que, poxa, às vezes eu estou reforçando que para ela ter atenção, ela precisa fazer bagunça, ou ela precisa chamar minha atenção de alguma forma, né? Ou eu estou com o meu filho, mas eu estou criticando, ou eu estou muito nervoso, e aí eu estou, na verdade, trazendo uma atenção negativa, né? Então é a gente Uhum. pensar que tipo de atenção que eu estou dando, né? A criança, ela precisa de um momento para ela. E aí é até interessante porque alguns pais pensam assim, poxa, como ajudar o meu filho a brincar mais sozinho?
né? Uma dica para esse dia, porque às vezes a criança ela vem a todo momento, né, querendo sua atenção, te chamando, e nem sempre você consegue parar tudo para dar atenção para ela, né? Então, quando ela tem a certeza de que naquele dia ela sempre tem um horário com os pais, ela não precisa a todo momento ficar chamando atenção, né? Porque os pais têm aquele momento reservado com ela. E aí, o que é bacana também, quando a gente tem um quadro de rotina. Então, essa organização de eventos, né? Os horários, a gente fazer um quadro onde eu posso fazer o quadro do dia ou da semana, e aí eu posso até pedir ajuda da criança para desenhar ali a caminha, né, o horário do almoço. Então, fazer ela participar dessa rotina, né, da construção, ou a foto dela fazendo, e aonde, ó, filho, agora a mamãe não pode porque a mamãe está no horário do trabalho, mas daqui a pouco, ó, e mostrar para ela para tornar concreto, a gente vai ter o nosso momento junto. Então, ela passa a ter a certeza e ela consegue ir tendo essa previsão na cabecinha dela, né? Então, outra dica importante é o quadro de rotina, né? E que a gente também pode ter o quadro de rituais, né? Como eu falei, um ritual do sono, né? Preparar essa criança para o momento do sono, que é muito importante. Carol, sabe que você foi falando e, lógico, vai passando um filme na cabeça do dia a dia, né? Então, e aí, pessoal, olha só que bacana. Eu tô junto com vocês. Eu tô aqui, eu tô fascinado pelas explicações, principalmente pelas dicas, pelos exemplos, que com certeza para mim, né, para minha família aqui, tá sendo, nossa, fantástico, excelente, porque realmente quando você a gente que já está num nível sempre organizacional, pensando naquilo, o que vai fazer, como fazer, nossa, e eu estou fazendo aqui, eu fiquei viajando um pouquinho, fazendo uma analogia, Carol, rapidamente, quanto que nós somos, assim, às vezes, não é desatenção, mas nós temos tanta facilidade para a gente, como profissionais, fazer um planejamento, a criar um quadro de metas, objetivos. E aí, quando a gente olha para uma criança, né, uma dica tão valiosa como essa, poxa, por que eu não pensei nisso antes? De criar um quadro de rotina para o meu filho? Poxa, e aí, eu faço isso. Tem mais uma dica, Lucas, que pode te ajudar muito, né? Essa questão que você falou, é perfeito esse exemplo. Às vezes a gente tem uma facilidade muito grande em um contexto da nossa vida, né? E o outro acaba a gente não tendo. Então, é criar uma lista de prioridades. É eu olhar para o meu dia, né? O que eu estou priorizando no meu dia, né? E ajuda também nesse momento até ver como é que está a divisão de papéis e tarefas dentro de casa, né? Porque às vezes, quando eu olho para essa questão, eu vejo que talvez a gente tenha que rever algumas divisões, né, alguns combinados com esse parceiro ou essa parceira. Então, quando eu coloco a lista de prioridades, eu consigo olhar e falar assim, será que talvez eu não tenha um tempo para mim nessa rotina, que é muito importante nesse momento que a gente está vivendo, né? Os pais, dá para a gente pensar assim nesse momento para si, né? Porque eu estou dando muito foco para a limpeza, por exemplo, né? As mulheres principalmente. Então, é a gente construir essa rotina e colocar também atividades que me dão prazer, né? Sabe aquela atividade que te renova no dia? Seja tomar uma taça de vinho, seja fazer um exercício físico, seja assistir uma série, né? Então, a gente também inclui nessa rotina, dentro dessa organização, e a gente pensar nessa prioridade, né? O que eu quero priorizar no meu dia? Será que eu estou priorizando muito trabalho e eu estou esquecendo de priorizar a minha família, o meu filho, o tempo com ele, né? E quando a gente fala de infância, o tema da nossa live é crianças, né? É um momento que passa muito rápido e que é um momento muito importante para a construção desse adulto lá do futuro,
né? Então a gente está falando aqui do trabalho, tudo, mas tudo aquilo que a gente vivenciou na infância foi importante para quem a gente se tornou hoje, né? Então, elencar essas prioridades, né? E colocar também momentos para que a gente possa se sentir bem, né? Se renovar, para que a gente tenha energia para conduzir esse dia a dia. Então, ajuda também, né? E falando, né, de dia a dia, às vezes a gente não tá com aquela energia 1000, né? Tem dia que a gente tá com a energia 10%, tem dia que a gente tá com a energia 50%, 70%. Então, mais uma dica, construir uma lista de atividades. Porque para esse momento com a criança, se eu olhar para esse dia e eu falar, poxa, hoje eu dou conta disso. Ou hoje eu dou conta desse tipo de atividade. Vai ter dia que a gente vai conseguir correr, brincar, pular. Vai ter dia que talvez eu vou ter que dar preferência para atividades em que eu esteja sentado. Talvez usar da tecnologia, que é um aliado para a gente nesse momento, né? É claro que a gente só tem que tomar cuidado com a qualidade, né? Quando a qualidade ela tá boa, a quantidade a gente não precisa se preocupar tanto. Então, é colocar atividades que a gente faça de forma mais calma, jogos de tabuleiro, né? Um jogo ali no aplicativo que a gente está junto. Então, é a gente também pensar quanto de energia eu tenho para dar nesse dia, no momento que eu tenho reservado com o meu filho. A gente olhar, porque aí eu não corro o risco de dar essa atenção negativa, que eu não estou inteiro com ela. Né? Eu estou lá com ela, mas eu estou pensando no meu trabalho, eu estou pensando que tem tanta coisa para mim fazer ao longo do dia e que eu não consigo estar totalmente inteiro com essa criança. E eu trago isso daí, e pego esse gancho seu, é um aprendizado também que eu tive, exatamente isso. Eu me preocupava muito com a quantidade, né? Nossa, mas eu fico, por exemplo, né, X tempo com meu filho. Nossa, depois eu estou trabalhando, depois eu estou estudando, depois eu estou lendo, enfim. E isso começou a me incomodar, sabe? Trazer um incômodo muito grande. Em determinado momento, uma psicóloga disse assim para mim, Lucas, calma. Deixe o tempo de qualidade, não quantidade. Se você ficar apenas 2 horas com o seu filho por dia, que seja as melhores 2 horas. Que você esteja ali de corpo presente, que você esteja onde os seus pés estão. E quando eu incorporei isso daí para mim, Carol, poxa, hoje eu consigo, sabe, me permitir exatamente também ter a minha rotina, embora realmente em alguns momentos, como você disse, as energias elas oscilam muito. E que também faz parte do momento, faz parte. Né? Oscilar a energia, trocar essas energias também é fantástico. Isso faz parte da nossa inteligência emocional, a própria neurociência traz isso pra gente. Então, isso me fez um bem fantástico, sabe? E com certeza, pegando essas dicas que você deu, eu vou com certeza também implantar isso, praticar. Né? E que nem você falou, os 10, 15 primeiros dias são de desafios. Perfeito. Só que com certeza eu acredito que isso vai trazer algo mais sustentável, mais duradouro para ele, né? Então, nossa, você foi falando, eu fui tomando nota aqui, fui fazendo algumas considerações e vou buscar fazer esse quadro da rotina também. Tem até um estudo, Lucas, que eu vi e que eu tenho um post relacionado. Se eu tiver 15 minutos com essa criança, desde que ele seja efetivo e verdadeiro, né, ele já é uma atenção que essa criança precisa. Né? Então, eu separar dentro desse dia um tempo com essa criança e ter o que a gente chama de momento de alta conexão. Né? É um momento de estar totalmente, né, estar por inteiro. E se eu tenho uma organização nesse dia, eu não vou estar ali preocupado com eu tenho que limpar ou eu tenho que ir ao mercado. Por quê? Porque eu sei que eu tenho uma rotina e que dentro da minha semana eu tenho um dia destinado a isso, ou dentro do meu dia eu tenho um horário destinado para essa atividade. Então eu não saio assumindo tudo que eu vejo. Né? Por quê? Porque eu sei que eu tenho um horário determinado para isso.
Isso facilita muito, né, Carol? Com certeza. Perfeito. Bom, pessoal, o tempo aqui do Instagram realmente é um tempo curto. Eu e a Carol falávamos isso ontem. A nossa vontade era que ficar conversando muito, muito. Acho Porque que podia ser realmente, 2 lives seguidas. sabe que eu pensei nisso, né? Mas isso é importante também, né? Faz parte da nossa rotina. Então, nós reservamos um tempo para isso. Sim. E agora vamos deixar um gostinho de quero mais, né? Para uma próxima, para que a gente possa continuar falando sobre esse tema que eu tenho certeza que para muitos hoje trouxe um acalento, trouxe ali Mas já. uma luz no final do tempo. Pois é, Manira, rápido assim. É 1 hora. Eu costumo dizer para o pessoal, sabe, Carol, que quando nós estamos falando coisas assim positivas, coisas que realmente enriquece a gente, né? O tempo passa que você não vê. E aí, a hora que você se dá conta, pronto. Sim. Passou ali e você fala, nossa, dá para voltar, né? Exato. Então, eu fico muito feliz com isso. Eu sempre gosto muito de fazer esse bate-papo. Por qual motivo? É o momento da gente, além do aprendizado também, da gente colocar na nossa rotina horários para aprendizado, conhecimento, falar de coisas boas, né? Marque E principalmente outra semana que vem. nós Eu tô vamos me com divertindo certeza, aqui com os comentários. com certeza nós vamos fazer sim outros bate-papos. A Carol é uma pessoa que eu tenho um apreço muito grande, tanto pessoal quanto profissional. Então, olha, que quando ela agradeça. Quando ela aceitou aí o bate-papo, eu falei, poxa, que fantástico, eu vibrei ali, hoje mandei um áudio para ela com aquela energia. Então, pessoal, eu acho que fez realmente valer a pena esse tempo que nós passamos aqui junto. A Carol, eu tenho certeza que ela permanece sempre à disposição de todos nós, né? Uma pessoa que realmente está ali. Então, mais uma vez eu quero agradecer a todos vocês pela participação. Vou também dizendo que essa live ela vai ficar disponível tanto aqui no Instagram quanto no meu canal do YouTube, da página Realize Coaching. Então se inscrevam lá também, sigam. Eu vou sempre estar postando algumas coisas lá para atualização. Também sigam tanto eu quanto a Carol no Instagram. Então eu falei lá no início da live. Até aproveitando, né, Lucas, lá eu posto vários conteúdos do dia a dia, né? Recentemente eu falei de rotina. E se por acaso ficou alguma dúvida, podem me procurar sim na página, que eu vou fazer questão de responder todo mundo, né, de alguma forma contribuir para que o dia a dia seja mais leve. Perfeito. Bom, pessoal, da mesma forma que a Carol se coloca à disposição, eu também estou à disposição de vocês, seja para a gente fazer um bate-papo, se tiver alguma dúvida também da qual eu possa contribuir, com certeza eu farei. Então, aproveite esse momento. Pegue essas anotações que vocês fizeram, comece a colocar em prática, que eu tenho certeza que, assim como eu, vocês também vão conseguir obter muitos resultados. E, Carol, mais uma vez eu quero te agradecer por esse tempo, por essa disponibilidade. Peço desculpa não só a você, mas a todos que estão nos assistindo aí com relação ao contratempo da internet. Isso é ao vivo, isso que é gostoso, né? Quem sabe faz ao vivo, já dizia o pessoal. E meus agradecimentos também a todos, a vocês e principalmente a você, Carol, por tamanho compartilhamento de informações. Sim, eu que agradeço, passo a palavra para você. Foi um prazer estar aqui, né? Não sei se já está no finalzinho, se tiver vai cair, né? Ainda não, mas temos agradeço. Um minutinho. Então tá joia. Agradeço, né, o seu convite, fiquei muito feliz, fiquei muito honrada de estar aqui, espero ter contribuído, né, e que a gente possa ter, né, um dia a dia mais leve e pensar principalmente que tipo de memórias que eu estou construindo, né, a nossa vida é feita de memórias, então será que eu estou olhando também para esse detalhe, né, o que eu estou construindo, o que eu estou, né, carregando e levando para esse futuro. Então a rotina ela vai ajudar e vai ajudar a equilibrar o cortisol também. Perfeito, Carol. Pessoal, é isso.
Então, mais uma vez, a nossa gratidão a vocês por nos acompanharem aqui em mais essa live, esse bate-papo gostoso, descontraído. E tendo dúvidas, acessa lá novamente, assista a live novamente, que eu tenho certeza que cada vez que nós assistirmos novos detalhes, nós vamos captando, trazendo para a nossa realidade. E mais uma vez, nós estamos à disposição de